Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo dos teus venenos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a pegar a palavra de Deus, que está em Hebreus, capítulo 3, dos versículos 1 ao versículo 15. Hebreus, capítulo 3, do versículo 1 ao 15. Interessante que este capítulo 3 começa com um título assim: Jesus supera Moisés. Jesus supera Moisés. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação que vem do céu, fixai bem a mente em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote da fé que professamos. Ele foi fiel a Deus, que o constituiu no cargo, assim como foi Moisés, em sua casa. E ele merece glória maior do que Moisés. Como o construtor da casa, merece maior glória que a casa mesma. Toda casa tem um construtor. Ora, quem constrói tudo é Deus. Moisés foi fiel em toda a sua casa, como servidor, para testemunhar as coisas que iam ser ditas por Deus. Cristo, porém, foi fiel como filho posto à frente da sua casa. E sua casa somos nós, desde que conservemos até o fim a confiança e a altivez da esperança. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, como na rebelião, no dia da tentação, no deserto, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso, irritei-me com esta geração e afirmei: sempre se transviam no coração e desconhecem os meus caminhos. Assim jurei em minha ira: jamais entrarão no meu repouso. Cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade, que ninguém se afaste do Deus vivo. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar esse hoje, para que nenhum de vós fique endurecido pela sedução do pecado. Pois tornamo-nos parceiros de Cristo, contanto que mantenhamos firmes até o fim a nossa constância inicial. Isto enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na rebelião. Palavra do Senhor, graças a Deus. Hoje, não é ontem, nem amanhã. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Não endureça o seu coração para aquele que é o Senhor da nossa vida, para aquele que é o Salvador da nossa história. Esse Deus vivo. Eu, quando rezava essa pregação, eu grifava justamente: nosso Deus está vivo. E porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
é mais que uma canção, é uma oração mesmo. Ele está vivo no meio de nós. Estamos vivendo aí as oitavas da Páscoa. Ele vive, Ele reina, Ele é Deus, Ele é Senhor. O Espírito Santo fala conosco pela Sagrada Escritura, pelos fatos da vida, na intimidade do nosso coração, por meio da boca de um pai que aconselha, ou quando ouvimos aquela voz que nos diz o que fazer. Ele não se cansa de falar com cada um de nós. Por isso a palavra diz, e eu quero enfatizar isso, é hoje. Qual é a palavra? Hoje. Qual é a palavra, Valdênia? Hoje. Qual é a palavra, Patrícia? Hoje. Olha que lindo, não foi ontem. Não sei se vai ser amanhã, mas a palavra é hoje. Hoje, se vocês ouvem a voz do Senhor, não fiquem de coração endurecido, como no dia da revolta, no dia da tentação no deserto. Quando as coisas não acontecem como gostaríamos, como queremos, quando nós nos sentimos decepcionados, e todos nós passamos por decepções, quando a gente fica triste, cabisbaixo, o nosso coração corre um grande risco de se revoltar, principalmente contra Deus. A gente se revolta, começa a murmuração. No livro Gratidão Gera Milagres eu falo justamente isso. A murmuração é louvor a Satanás. Não podemos deixar que a murmuração, as reclamações entre. E aí a gente corre um grande risco que o nosso coração se torna um coração endurecido. Aquele povo que esteve no deserto com o Senhor, com o próprio Deus, mesmo vendo e vivendo todos os seus milagres, duvidaram do seu poder. Qualquer problema que aparecia, ele já pediu uma prova. Nenhuma prova nos será mais dada. A prova maior. Jesus morreu e ressuscitou por amor a mim e a você. Sim mesmo, eu seguro mais uma vez, para que as câmeras possam mostrar. Nós olhamos para Jesus crucificado, e com a morte ele venceu a morte. Qual é a notícia que nós temos que dar? O sepulcro está vazio. A promessa se cumpriu. Mas aos que estavam ouvindo as suas palavras, ele disse: portanto, irmãos, está na palavra em Hebreus, tenham cuidado para que não haja entre vocês nenhum homem de coração perverso e sem fé, que se afaste do Deus vivo. Neste mundo em que nós estamos, nós lidamos com coisas materiais e concretas, mas também com coisas espirituais. Efésios capítulo 6 diz isso. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue. Nós travamos uma batalha espiritual muito grande. Nós temos muitas coisas espirituais que nós não podemos ver, mas nas quais precisamos acreditar, saber lutar e confiar a Deus que Ele tudo fará. É por isso que o Senhor pede que tenhamos cuidado. Sabe, um pai, uma mãe que fala: filho, cuidado. Cuidado gera em nós o quê? Atenção. Eu hoje, como administrador do santuário, quando eu vejo ali na organização do santuário, na limpeza, e que precisa colocar uma escada, que tem que subir, porque o telhado do santuário é muito alto, então a gente coloca os equipamentos de segurança e tal, mas eu sempre uso essa palavra: olha, com cuidado, limpa, sobe lá, faz isso, o cuidado, ou seja, é um zelo. Com cuidado, Ele quer realmente nos alertar, cuidar de cada um de nós, para que a gente tenha realmente o quê? Esse entendimento. É por isso que o Senhor pede que tenhamos cuidado, para que o nosso coração não se transvie pela falta de fé. Pela falta de fé. É um ano jubilar, é um ano da esperança, e eu vou reforçar o que eu disse antes de começarmos a pregação. Não podemos perder a visão sobrenatural de tudo que estamos vivendo. Não é tempo de desespero, é tempo de esperança. Mesmo com o falecimento do Papa Francisco. A nossa sede está vacante, estamos sem o Papa, sem o pastor. Cremos que no coração de Deus já foi escolhido, não são homens, é a vontade do Senhor.
Mas olha os sinais visíveis. O Papa Francisco entra na Praça São Pedro, dá a sua última bênção, pede para passar pelo povo. Foi uma despedida, plausível mesmo, ele fez uma despedida. Segunda-feira, primeiro dia da Páscoa, após o domingo, né, dando a sequência dos 8 dias, ele falece. E será sepultado véspera da festa da misericórdia, do ano que ele instituiu, extraordinário, entre o último ano jubilar e esse ano da esperança. São sinais que nós temos que trazer ao coração, de gerar esperança. Por isso que o meu e o teu coração não pode ser um coração endurecido, enrijecido. Muitas graças não acontecem pela dureza do nosso coração. Temos que ter cuidado para que a nossa descrença em Deus, no seu amor, na sua bondade e em todas as coisas que valem a pena nos afastar dele. E isso muitas vezes acontece pelas revoltas que vivemos e por darmos ouvidos à tentação. Quando uma pessoa ouve a voz da tentação, ela endurece o coração. A tentação ela é tão maligna que usa todas as situações para nos colocar contra Deus, tentando nos convencer de que quando acontece alguma coisa boa é coincidência. Por isso que temos que estar atentos aos sinais. Cristão não vive de coincidência, nós vivemos de providência. Não é assim que a gente reza? Deus provê, Deus proverá. Como é que a gente reza, Patrícia? Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Então nós confiamos, é a nossa confiança num Deus que provê todas as coisas. Mas a tentação é tão maligna que usa todas as situações para nos colocar contra Ele, tentando realmente convencer que quando acontece uma coisa boa é coincidência. Mas quando acontece, olha que interessante, mas quando acontece uma coisa ruim, é porque o Senhor não estava ao nosso lado. E aí vem um sentimento de solidão, mas você nunca está sozinho. O maligno tenta endurecer o nosso coração pela revolta. Nessa hora diz o Senhor, tome cuidado para não endurecer o coração para Deus, e não deixe que sua falta de fé o afaste dele. Para que isso não aconteça, essa palavra é muito forte, animai-vos. Eu grifei também, porque está aqui no capítulo 3, no versículo 13. Antes, animai-vos uns aos outros, dia após dia, enquanto ressoar este hoje. É hoje. Animai-vos, diz a palavra do Senhor. Animai-vos uns aos outros. A fé em Jesus não foi feita para ser vivida sozinha. Foi assim que a Patrícia começou sorrindo para a vida. Ninguém é bom sozinho. Na Canção Nova nós não fazemos nada só. É sempre em companhia, somos uma companhia de pesca. Existe, claro, trabalhos específicos. Existe sim os nossos momentos de oração individual, seja o nosso terço, seja a nossa adoração, o estudo bíblico. Não dá para fazer o estudo bíblico 3 no mesmo caderno, né? Só se fosse escrever assim, Jesus é o outro é o Senhor. Não adianta. Mas nós trabalhamos numa companhia de pesca. Somos uma comunidade, cada um fazendo a sua parte, cada um fazendo o que pode. Então, o Senhor, a fé em Jesus, ela não é para ser vivida sozinha. O Pai coloca pessoas ao nosso lado justamente para não ficarmos com o coração endurecido. Como é bom poder contar com pessoas que trazem ânimo para a nossa vida e não nos deixam perder a fé. Um vai animando o outro. Imagina que eu sou numa bancada com 5 pessoas. Nem todos nós acordamos todos os dias sorrindo para a vida. Quero ver na vida. Não acorda, não faz de conta. Há um processo. Tem dia que a Valdênia está mais, tem dia que eu estou mais, tem dia que a Patrícia está mais. E um vai o quê? Animando, dando a injeção de ânimo, que é vida.
Padre Jonas era um homem que animava, que trazia ânimo, trazia esperança. Ontem eu celebrei na igreja do querido Padre Rivelino, que vai se tornar basílica lá em Cruzeiro, a Basílica da Imaculada Conceição ali, que é a matriz de Cruzeiro, e ele falando, né, ele conhece o Padre Jonas desde pequeno, conviveu com o Padre Jonas, ele disse assim, eu nunca vi o Padre Jonas maltratar alguém, ele sempre foi muito duro, muito firme, mas como ele trazia ânimo, até nas correções, até de como exortar, ele trazia ânimo, trazia a pessoa para perto. É muito bom estar ao lado de pessoas que nos animam. E aqui eu não estou falando da alegria do mundo. Estou falando da festa, do faz de conta, do oba-oba, não. Pessoas que te geram esperança, coragem, fé, que fala, levanta, que diz o que foi dito nessa palavra desses dias, nessas oitavas, quando Pedro e João entraram no templo e olharam aquele homem caído e disseram, ouro e prata eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. É isso que nós precisamos, essa fé vivida em comunhão. Quando animamos uma pessoa, trazemos o céu para a vida dela e ajudamos a abrir o coração para Deus. Temos que estar sempre lembrando que Ele vive, Ele reina, Ele é Deus e Senhor. Por isso, animemos uns aos outros, para não ficarmos endurecidos pela tentação e pela sedução do pecado. Ajudemos aos irmãos a rezar nas horas difíceis. Vida de oração, paz no coração. Eu não sei se é nesse livrinho, mas em um dos livrinhos que eu escrevi, com caricaturas, eu falo justamente isso. Vida de oração, paz no coração. Ensina os irmãos a rezar nas horas de atribulação. A nossa vida de oração não é remédio para dor de cabeça não, viu? Porque tem gente que acha que é assim, Valdênia, né? Eu tenho que rezar por conta daquele problema. Aí, isso a gente não vive de mágica. A gente vive de fé, de cruz, que é sinal de vitória. Então, a vida de oração tem que ser uma constância. Então, você precisa animar essa pessoa e ajudar ela a rezar em todas as horas. Entender realmente a necessidade da oração. Diz a palavra que nós nos tornamos parceiros de Jesus quando mantemos firmes até o fim a nossa confiança nele, a nossa vida de oração. Somos parceiros de Jesus, nós nos completamos e nos tornamos uma só coisa, desde que nos mantenhamos firmes até o fim, na entrega do coração a Ele. Quando formamos uma parceria com o Senhor, essa palavra está na palavra de Deus, é muito forte, tornamos-nos o próprio Cristo, por Cristo, com Cristo e em Cristo. Isso quer dizer que o Espírito Santo que está nele também está em nós. Habita em nós. Todos nós atravessamos momentos difíceis, de sentimentos intensos na vida. Sabendo disso, nós precisamos, eu, Padre Bruno, preciso, você precisa, nós precisamos educar o coração para que ele não se revolte, senão não conseguiremos receber a ajuda de Deus. Se nós fecharmos a Ele, não teremos a quem recorrer. Eu sempre falo isso no nosso Congresso Livrai-nos do Mal, no acampamento Livrai-nos do Mal, que aqui em Cachoeira Paulista vai ser dos dias 18 a 20 de julho. Atenção, povo de Deus, Brasil, com o acampamento Livrai-nos do Mal aqui na Canção Nova, em Cachoeira, de 18 a 20 de julho. Terei em vários outros lugares no Brasil, Cuiabá, Gravatá, Vitória da Conquista, vou ainda para a Bolívia, para os Estados Unidos. É uma missão abençoada, eu sempre falo isso. Deus entra pela porta que a gente abre, o inimigo pela brecha que a gente não fecha. Então abra a porta do seu coração, para que Deus possa entrar. Deus entra pela porta que a gente abre. Que por essa palavra o nosso coração fique animado, nesse sorrindo para a vida de hoje. Seja agora ao vivo, seja na reprise, não sei quando.
e para animarmos uns aos outros, a fim de não cedermos nem para a revolta, que nos faz odiar tudo que acontece, nem para as seduções, que nos faz querer e nos afasta do Senhor. Dai-nos, Senhor, a graça de cuidarmos do nosso coração. E como a gente precisa, não endureça o seu coração. Um coração mau e infiel é um coração maligno e incrédulo. Está na palavra de Deus, Hebreus 3,12. Um coração mau e infiel é um coração maligno e incrédulo. A incredulidade é o mais terrível mal. A incredulidade é o mais terrível mal. Falar em crer em Deus é o maior pecado. Falar que não creio em Deus é o maior pecado que a gente pode. Não abra sua boca. Creia, renove. A incredulidade impede o homem de receber as bênçãos de Deus para sempre. Ela procede de um coração maligno. Quase toda a geração que saiu do Egito provocou Deus com a sua incredulidade e pereceu no deserto. Meu irmão, Deus me deu a graça de ir algumas vezes, eu posso dizer várias vezes, à Terra Santa. Inclusive já convido você que ainda não fez uma peregrinação, nós já estamos com uma peregrinação preparada para fevereiro de 2026, tem tempo aí. Depois você liga para o call center, quando ligar fala assim, olha, eu quero ir, o Padre Bruno disse que tem vaga, eu quero ir com o Padre Bruno Costa, pode mandar lá, depois eu falo para a Valdênia vai anotar, nós vamos em peregrinação, fevereiro de 2026 para a Terra Santa. E olha, eu ando pelaquela Terra Santa toda, conheço aquele povo de Deus, já fui várias vezes, graças a Deus, mas a minha alegria é quando eu passo mais ou menos umas 2 horas na fila, no Santo Sepulcro, entro no Santo Sepulcro, pela graça de ser padre, por estar acompanhando os peregrinos, Deus me deu uma sabedoria e uma graça ali de poder ficar mais tempo, porque eu fico ali dentro, e aí vem entrando de 3 em 3 peregrinos, eu dou uma benção, ele sai. Eu já conheci o padre que fica lá, não, entra 3, eu dou uma benção e sai, entra mais 3, aí sai, entra mais 3, eu dou uma benção e sai, mas é coisa rápida. Mas qual é a minha alegria? Entrar aonde Jesus foi sepultado e ver o túmulo vazio. Está vazio, ele está vivo. Uma vez uma senhora falou, mas padre, tanto tempo nessa fila, 3 horas entrei lá, não vi nada. Lógico, meu amor, o sepulcro está vazio, Jesus está vivo. O centro da nossa fé, nós não adoramos um Deus morto, nós adoramos um Deus vivo e verdadeiro, que perpetua, a igreja que vai perpetuando, né? A gente vive nesse tempo da sede vacante, mas sabe que daqui a 2 semanas já estaremos falando o nome do novo Papa, uma história de igreja. Onde está o Império Romano? Onde está os seguidores de fulano, beltrano? Morreram. Nós permanecemos firme e forte, a igreja de Jesus Cristo. Então é isso que nós temos que trazer ao nosso coração e tirar toda a incredulidade, para não endurecer. Ao longo de toda a Sagrada Escritura, em diferentes contextos e por diferentes frases, a palavra, Deus adverte aos homens, para não endurecer o coração. No Antigo Testamento nos diz que Deus não tem prazer na morte dos ímpios. Ele não quer o mal, Ele quer o bem. Inclusive, quando a gente olha para Gênesis, quando Deus criou todas as coisas, Ele as criou e viu que era bom. Deus sempre tem o melhor. No Novo Testamento nos diz que Deus não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Neste tempo da Páscoa, de maneira especial no Tríduo Pascal, ali nos confessionários, que alegria poder atender o povo de Deus e tocar na matéria-prima da confissão, que é o arrependimento. O Senhor quer o arrependimento, Ele não quer saber, Ele quer ter a certeza, você está arrependido? Porque pecado não se justifica. Eu fiz isso, por isso, por isso, por isso.
Não existe pecado, pecadinho e pecadão. Não tem como absorver a metade, né? Esse dia, padre, eu tenho vários pecados, mas esse aqui eu não consigo ainda. O senhor pode me absorver só desses outros? Não, minha filha. Ou é tudo ou é nada. É o arrependimento. Não tem metade. Eu absolvo 50% dos teus pecados. Não existe isso. Ou é tudo ou é nada. É o arrependimento, voltar para o Senhor. Mas como o Pai, Ele está de braços abertos. Não é isso que a gente vê no mosaico do Pai das Misericórdias? O Pai que está de braços abertos para esperar o Filho que volta à casa do Pai. Arrependido. Então no Antigo Testamento o Senhor deixa claro, no Novo Testamento o Senhor deixa claro que Ele espera o arrependimento. Porque não foi o propósito de Deus na criação do homem que este deveria ser condenado ao inferno. Deus, então, ao longo de toda a sua revelação, continua a alertar os homens, porque Ele quer a salvação de todos. Na cruz, entregou o seu Filho para salvar a todos, obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou e deu um nome que está acima de todo nome, para que todo aquele que proclame que Jesus é o Senhor seja salvo. Ponto final. Ao chegarmos nesse capítulo 3 de Hebreus, temos realmente uma grande advertência de Deus aos homens não redimidos. Homens que trilham um caminho pecaminoso para que se voltem para Jesus Cristo antes que seja tarde demais. O que nós acabamos de ler, esse livro de Hebreus, foi escrito para uma comunidade judaica que ouvia o Evangelho por meio de certos apóstolos e profetas da primeira geração da igreja. Homens destes judeus que creram na mensagem e foram salvos. Alguns desses creram, ouviram, tiraram a dureza do coração e foram salvos. Outros creram, mas não se comprometeram com o que alegavam de crer, de acreditar, por causa do medo da perseguição e do amor ao seu próprio pecado. Um outro grupo destes hebreus não era convencido da verdade e, portanto, não acreditou, mas estava no meio daquele povo. Assim, quando olhamos para o livro de Hebreus, devemos nos lembrar que foi escrito num tempo e que neste tempo vem para o agora, porque 3 vezes a palavra foi dita hoje. Foi ontem e é para nós hoje, palavra de Deus. Estou caminhando para terminar. Teria muitas outras coisas para partilhar com você, mas eu quero trazer apenas 5 pontos para terminar. O livro de Hebreus foi escrito e apresenta Jesus o superior a tudo. Não esqueça, Jesus é o mediador de uma nova e única aliança para sempre. Ele é superior a todas as pessoas que seguiram a antiga aliança. Ele é superior aos antigos profetas. Ele é superior aos anjos que mediaram a antiga aliança. Ele é superior de Moisés, Josué, Arão. Ele é o escolhido do Pai. Ele é o Filho de Deus. Aquele que veio ao mundo para nos salvar. Não endureça o seu coração. Tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus Cristo. Proclame Ele na tua vida. Que a força do ressuscitado se faça presente. E esteja atento. Durante todo este tempo que viveremos, tempo pascal, até Pentecostes, vamos tocar em milhares de milagres, em uma multidão de conversões. Vamos ver a força do Cristo vivo através dos seus, porque nós somos apenas servidores. Nós estamos a serviço. A serviço. O centro é Deus. O centro é o Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Não endureça o seu coração, experimente a graça de Deus. Vamos rezar, meu irmão, vamos rezar, povo de Deus, vamos cantar. Na canção nova nós aprendemos, quem canta reza 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, muito mais. O cantor, a música liberta, o louvor exorciza todo o mal. Cantemos juntos.